militar e sempre gostei de desafios. E eu então vou lutar, vou fazer tudo para bater esse recorde. Aí ele falou assim, a coisa mais feliz que eu vou ouvir se você bater, liga para mim e fala se você conseguiu. E aí eu, como militar, eu tenho direito a férias, como todo mundo. Eu pedi 10 dias de antecipação das minhas férias. Dos 30 dias eu não tinha direito na época, hoje eu não sei se ainda dão esse direito aos militares, de pedir antecipação de 10 dias de férias. Eu pedi 10 dias, sabendo que eu deveria, para bater o recorde dele, ler em 7. Ia me sobrar ainda 3 dias. Mas eu falei, se eu ler a Bíblia toda em 10 dias, para mim vai ser uma glória. Irmãos, eu fiz isso, eu me tranquei, peguei esses 10 dias de férias, me tranquei num quarto, peguei um cronômetro, né? Um cronômetro, e eu fazia assim, eu lia a Bíblia até, digamos, me dá vontade de ir ao banheiro, aí eu parava o cronômetro, ia no banheiro, voltava, assentava, estava pronto para ler de novo, disparava outra vez, e continuava lendo. Aí chegava a hora, minha esposa batia lá na porta do quarto e falou, ó, seu almoço. Aí eu parava o cronômetro a hora que ela batia. Ia lá, pegava o almoço, comia, entregava o prato para ela. Voltava a ler e disparava o cronômetro. Na intenção só de bater o recorde do pastor. Gente, eu consegui bater o recorde. Em uma semana, eu li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, em 75 horas e 23 minutos. Amém. Bati, ele fez em 78 e pouco, eu lembro o meu. Deu 75 horas e 23 minutos. Agora eu digo para vocês, todo mundo aconselha você ler a Bíblia lento, meditando, né? Passagem por passagem, versículo por versículo. Agora a experiência que eu tive em ler ela toda em uma semana foi algo muito forte espiritualmente. Eu aprendi numa semana de leituras a juntar coisas, porque eu li muito perto um assunto do outro. Hoje eu consigo conectar algo que está em Gênesis com o que está em Apocalipse, com o que está em Daniel, com Apocalipse, com o que está lá em Esther, e ligar com o que está lá em Jeremias, e assim vai. E daí eu fui lendo, e o meu segundo livro, ou melhor, o meu primeiro livro dos 15 que eu escrevi foi um livro chamado Pingos de Luz, no qual, nesse livro, é volume 1 e volume 2, eu escrevi o que eu entendo no volume 1 do Velho Testamento. E no volume 2, o que eu entendo sobre o que é o Novo Testamento. E daí, não parei mais de escrever. Claro que os demais livros foram sobre as minhas viagens. Cada país que eu vou, eu retorno ao Brasil e escrevo o que eu vivi lá. Cada viagem, porque as minhas viagens, elas são todas milagres. Olha, nada... Perguntas agora no final, por favor, para mim não perder a linha de raciocínio e chegar, né, até o tempo que eu tenho, até o almoço, resumir, né, porque tudo aqui é resumido. Então vejam bem, quando Deus coloca você num caminho, vocês estão aqui porque por alguma maneira vocês foram colocados nesse caminho. Não pense uma coisa, eu escolhi estar aqui hoje, não. Quem é que dirige a vida do ser humano na terra, quando é para o bem ou para o mal? São os Espíritos. O Espírito Santo de Deus e o teu Espírito, tá? Nós temos um Espírito próprio que foi dado a nós quando nós nascemos. Nós, né, recebemos o Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito Santo, que é Deus, é outro. Esse aqui se comunica com o nosso Espírito e fala-nos o caminho que devemos andar. Está lá em Isaías 30, 21, diz assim, quando você for desviar para a direita, ou quando você for desviar para a tua esquerda, ou seja, sair do caminho, o teu Espírito falará atrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai nele. De maneira que a comunicação entre nós e Deus é através do Espírito Santo, com o Espírito nosso, quando deixamos o Espírito de Deus habitar em nós. Então, nós somos levados a muitas coisas. Uns dão atenção a espíritos malignos, praticam o mal, não encontram a Deus. E já outros, né, são encaminhados para algo como isso. Imagina você fazer um acampamento em que alguns saem às vezes para mata, para caçar, vai ficar no mato para tirar foto,
vai ficar só porque gosta de fazer trilha, mas você vem aqui para sentir o clima diferente da cidade. Você não está em quatro paredes, pode pisar na grama, pode ir numa árvore, você olha o verde. Isso aqui é a natureza pura. Isso aqui é um pequeno exemplo do que foi o Éden. E assim são, todo lugar onde você não tem somente a obra do homem. O que é a obra do homem? Isso aqui, ó, esse teto, essas colunas, aquela balanço modificado, é madeira, mas o homem botou a mão. Agora, o que não é obra do homem e é obra de Deus? Quando aquela palmeira imperial foi plantada. Não sei se você já viram a semente de palmeira imperial, ela é um pouquinho maior que um grão de feijão. Agora, como não dizer que é obra de Deus quando você coloca um grão de feijão, ele cresce um pé dessa altura, alguns tipos, depois ele seca e morre quando dá a vagem dele. E a vagem, ou você come elas verde, ou você deixa secar no pé, mas é uma duração ali de 3, 4 meses, acabou. Então ali é obra de Deus como a semente. Agora, como não dizer que aquilo é obra do Senhor? Porque eu falo isso porque eu sou plantador de palmeira imperial. Eu sou pai de mais de 1000 mudas dessa planta, que eu plantei desde a sementinha, com a intenção de gerar renda para fazer esse ministério. Então eu vendo palmeira, junto dinheiro para sair para as viagens, isso lá em São Paulo, né? Então é a coisa mais linda, gente. Uma palmeira dessa foi plantada no Brasil por Dom João VI, quando veio para cá, e lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, na Bahia, depois se espalhou pelo país todo. Mas é uma sementinha tamanho de um grão de feijão redondinha. E ela dura centenas, séculos e séculos e séculos. E a vantagem dela é que se colocar ela na terra, ela não quebra nada em volta, gente. Ela não quebra essa planta. Tem lugar que você bota um coqueiro, uma outra planta, ela quebra a calçada inteira. Outro tipo de palmeira. Porque as raízes vão lateral. Essa não, a raiz vai para o fundo. Lá no Tsunami da Ásia, tem uma história de pessoas que conseguiram se salvar quando o mar encheu, porque se agarraram à palmeira imperial. Foram as poucas plantas que suportaram as ondas e as correntes do mar quando tudo foi devastado lá. Quem se amarrou, agarrou-se a essa e correram para ela por saber que ela é forte. E o mar não conseguiu arrancar a palmeira imperial. Olha que coisa linda. Então eu estou falando do poder de Deus para a gente chegar aqui na Bíblia e ilustrar o meu chamado. E como eu ilustro ele? Exatamente dessa forma. Nós nascemos para adorar Deus. Sabe? Ele fez desde o princípio. O homem, ele não nasceu para entrar o pecado no mundo. O primeiro plano de Deus era que Adão e Eva se multiplicassem aqui, porque ele deu essa ordem: crescer e multiplicar-se. Seria a imagem e semelhança dele, porque ele falou: olha, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Então, nós estamos aqui com mais de 6.000 anos de pecado. Vocês têm uma ideia como o pecado desfigurou a natureza e a origem do homem? Que o primeiro homem, não é segundo só Ellen White. Se você pegar no livro de Moisés, eu acho que é em Êxodo, tem lá o tamanho da cama do rei de Bazã. Alguém lembra quantos côvados tinha o comprimento da cama dele? 9 côvados. Um côvado tem mais ou menos aproximadamente 50 centímetros, 45 e pouco. Um côvado. Ele tinha 9. Vamos arredondar. Se ele tivesse 10 de comprimento a cama dele, dariam 4,5 metros a um homem, um rei do tempo de Moisés. Então é a pura realidade. Os homens antigos, os primeiros como Adão e Eva, eles eram gigantes. Adão tinha quase 6 metros de altura, Eva apenas um pouquinho mais baixa. Ellen White diz que Eva atingia a altura, a cabeça dela chegava no ombro aqui de Adão. Resultado, gente, nós estamos no prejuízo. Nós estamos todos no prejuízo aqui nesse mundo. Quem dera que nós tivéssemos nascido em outro planeta, em outras partes que Ellen White viu no universo. Mas, infelizmente, não escolhemos nascer, nascemos aqui. E aí o que acontece? Estamos na miséria de ter nascido, mas temos uma outra vantagem. Qual é a vantagem?
aqui vai ser o centro do universo quando Jesus voltar. Amém? Amém. Esse planeta vai ser honrado como sendo, no futuro, o centro do universo. Todas as nações e todos os planetas do mundo que hoje vão adorar a Deus de um sábado a outro sábado, lá na Canaã Celestial, como diz o livro de Isaías, quando após os nossos 1000 anos de férias, vocês sabem que teremos 1000 anos, quando Jesus voltar com a nova Jerusalém, o centro do universo passará a ser aqui. Porque foi aqui onde ele morreu e as marcas do sacrifício dele, todos virão aqui para ver. Todo o universo vai prostrar-se junto conosco aqui no planeta Terra. E a Nova Jerusalém vai descer exatamente onde é Israel hoje. O Monte das Oliveiras vai virar uma planície, ela vai descer ali e vai ocupar não só Jerusalém, ela vai ocupar quase toda a Europa. Porque se você ver na Bíblia, a Jerusalém ela é um quadrado perfeito. Então, um lado dela tem 2.200 quilômetros. Por exemplo, 2.200 quilômetros significa sair da onde eu saí, de Chuí, e chegar aproximadamente na divisa entre Rio e São Paulo, dá 2.000 quilômetros. São 2.200 quilômetros. Ou seja, a Nova Jerusalém vai pegar boa parte da Europa, vai ser ali a sede do universo e a nossa morada. Agora eu estou falando isso como introdução ao meu testemunho. E o meu testemunho, ele tem 3 fases. Primeira fase é eu perdido nesse mundo. A segunda fase, eu encontro o caminho da vida eterna. E a última fase é como eu cheguei nessa igreja, a Igreja Adventista. Tá? Para isso eu vou abrir a Bíblia e eu quero pedir mais um momento agora de reverência para orar antes de eu começar a ler aqui a Bíblia, ok? Vamos fechar os olhos, vamos todos falar com o Papai do Céu mais uma vez. Querido amado Deus, Pai cheio de graça, bondade e misericórdia, nós estamos aqui pelo Teu poder, porque nos deste vida. É verdade. E, ó Pai, nós estamos Te buscando. A Tua palavra, ela é o pão que alimenta para a vida eterna. Amém. Por isso, ao abrir a Tua Sagrada Escritura, que ela fale poderosamente ao nosso coração, que ela fica gravada, ó Pai, em nossa mente, para que na nossa carreira cristã possamos usá-la ao longo da nossa vida e ser um instrumento de nossa salvação. Amém. Pedimos em Jesus Cristo, Teu Filho eterno. Amém. Amém. Muito bem. A primeira parte da Bíblia que eu vou ler fala de perdição, né? E eu tenho escolhido no livro de Provérbios, eu tenho escolhido essa parte de Provérbios 14, 12, que fala assim, ó. Isso não se aplica só a mim, aplica a todos nós. Aplica a toda a raça humana que eu vou ler aqui, ó. Provérbios 14, 12. Alguém pode ler aí bem forte, fica de pé e lê para nós aí. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. 2 caminhos. Um deles é o direito, é o caminho da vida. O outro é o errado, é o caminho de morte. O primeiro caminho que eu descobri... Olha, quem não achou ainda, preste atenção que eu vou explicar. Só preste atenção para mim. Depois você anota e aí você relê. Vejam bem, gente. Primeira parte do testemunho, perdição. O que é perdição? Eu vivi uma vida perdida. E como eu descobri depois, lendo a Bíblia, descobri como eu digo, essa ilustração da Bíblia. Como é que eu sabia que eu estava no caminho de morte? Muito simples. Com 16 anos, eu trabalhava numa banca de jornal. Esse era o meu emprego aos 16 anos. E naquela banca de jornal, eu recebi para vender uma coleção dos grandes pensadores da humanidade. E lá eu li a vida de Galileu Galilei, Isaac Newton, a vida de Leonardo da Vinci, até que eu li a vida de Platão, a vida de Sócrates.
E eu aprendi com esses homens que eu nunca tinha lido a Bíblia até essa idade. E na banca de jornal também não tinha Bíblia lá, não vendia Bíblia. Aí eu descobri o seguinte, que esses homens me ensinaram, não me ensinaram nada de Jesus Cristo, nada de vida eterna. Mas eles ensinaram o seguinte para mim, que se você não consegue ter uma vida de propósito, uma vida de utilidade para si mesmo e para o próximo, tua vida não precisa nem existir, você nem devia estar na terra. Então o homem, ele fala, o homem como filosofia de vida deve crescer e ser grande. Se não puder ser isso, é melhor ele tomar outro rumo. Então eu aprendi o caminho do mal, porque isso não é o caminho de Deus. O caminho de Deus diz que a oportunidade é dada a todos. Não é esse negócio, você não consegue da primeira vez, acabou a tua vida. Aí eu concluí o seguinte, vejam bem. Eu concluí que, como eu era filho de pobre, pescador, tinha acabado de aprender a ler, não tinha previsão nenhuma de me projetar, de ser alguém, de conseguir futuro, de conseguir uma vida melhor, pela pobreza que eu vivia, que eu morava numa favela, né? Aí eu falei, não, para que eu vou continuar a viver assim? Se eu tenho 16 anos e eu já sei que o final da minha vida é morte, vou ficar velho, vou ficar cheio de doença e vou morrer, não tem sentido eu continuar vivendo. Eu falei para mim mesmo. Aí sem contar para ninguém, por isso que eu falo, primeira fase é a perdição, eu sem contar para ninguém, gente, eu resolvi tirar a minha vida. Tomei a decisão mesmo. Aí você vê o que Satanás faz, né? O que ele bota na cabeça? Através de filosofia vã, filosofia sem sentido, eu só sabia essa coisa, raciocínio lógico. Para que viver tanto tempo se eu já sei que vou ficar velho e acabar tudo? Então vou dar fim à minha vida. Aí não contei para meus irmãos, meus amigos, minha mãe, ninguém. Eu resolvi tirar da seguinte forma. Eu sabia que a gente sabia nadar, né? E que se eu fosse para o fundo do rio, com uma pedra amarrada em mim, sem conseguir sair, eu morreria, naturalmente. Aí eu fiz isso, eu caminhei 3 quilômetros do bairro que eu morava lá, entrei numa trilha, andei essa distância, cheguei na beira de um rio. Veja como Satanás, quando coloca algo mal na tua cabeça, ele prepara tudo. Porque quando eu cheguei na beira do rio, a fim de procurar a pedra e a corda, estavam os dois lá. Tinha a pedra e tinha a corda. Aí eu não tive dúvida, eu falei, opa, já está fácil para mim. Cheguei, amarrei, e era uma pedra grande, que eu deveria empurrá-la assim. A pedra do tamanho que se eu me arrependesse, não tinha como voltar atrás, né? Aí eu peguei, amarrei bem a pedra, cheguei na perna, dei um monte de nó ruim para não ficar fácil de soltar, que eu pensei, se eu jogar e me arrepender depois, eu posso soltar, né, e sair do fundo. Mas eu dei muito nó e falei, não vou conseguir soltar. Aí, muito bem. Gente, esse foi o que o inimigo botou na minha mente. E eu fui fazer. Quando eu peguei a pedra e fui jogar, quando eu estava quase jogando, aí entra Deus na história. A misericórdia de Deus, né? Por quê? Eu ouvi uma voz. Ei, menino, para, o que você está fazendo? Para! Alguém gritou para mim. Aí eu olhei para trás, tinha um homem lá, um rapazão grande assim. Aí eu olhei, já me assustei, porque a trilha era difícil de chegar, não pensei que nunca apareceria alguém ali, e era um domingo, né? Aí o que eu fiz? Como ele me assustou, eu falei, para o que você está fazendo e tal. Ele ia tentar impedir, eu sabia que ele ia tentar impedir. Aí eu peguei e soltei, já pensando, eu falei, outro dia eu volto, esse maluco não vai estar aí, e eu posso fazer. Aí eu fui, soltei a corda. Ele falou, peraí, rapaz, você é novo, você é jovem, o que você está fazendo? Que isso? Ficou doido? Me chamou logo de maluco, mandou eu soltar a corda, eu obedeci ele, soltei. Ele falou, olha, eu vou te levar para a cidade, pode entrar na trilha de volta. Só tinha uma trilhinha estreita para chegar naquele lugar. Pouca gente conhecia aquela trilha, só quem gosta de mato. Meus amados, então eu peguei e fui na frente dele, e ele não deixava eu nem ir para a direita, nem para a esquerda, só vai, vou te levar lá, vou querer saber onde mora teu pai, tua família precisa saber disso, você precisa de ajuda, vamos. E ele na minha frente, ou melhor, eu na frente dele. E eu fui pensando comigo, quando eu chegar ali na cidade, eu vou sair correndo. Eu vou sair correndo e esse homem não vai conseguir me pegar. Eu corro muito, não é possível que ele me siga. Só se ele correr muito também, mas como ele já é grandão, meio obeso, não vai conseguir. Aí eu cheguei
na beira do bairro lá, e comecei a correr, gente. Comecei a correr forte, e dando voltas, longe da direção da minha casa. E olhava para trás, e eu não conseguia vê-lo. Eu fui dando outras voltas, aí vi que ele não tinha mais chance de me alcançar. Aí comecei a correr agora até chegar na entrada da minha casa. Meus queridos, quando eu estava chegando na entrada da minha casa, eu nem vou abrir a Bíblia, porque é muito conhecida a passagem. Aí Deus começou a querer realmente atuar na minha vida para mudar e me dar esse ministério que eu estou vivendo hoje. Quando eu estava chegando já, sem ver mais aquele homem, quase assim na entrada do meu portão, está passando um cara, um homem carregando uma carrocinha. Ele puxando a carrocinha, ele juntava tralha para vender, né? Ferro velho. E ele estava andando, aquele homem carregando aquilo pesado, mas o cara feliz, feliz, feliz. E ele cantava uma música que tinha um refrão com uma passagem bíblica. E ele cantava a música com a passagem João 3,16. O que fala lá? Porque Deus amou o mundo que tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele não pereça, mas tem a vida eterna. Gente, tem a vida eterna. Quando eu ouvi a frase vida eterna, no final da música, imediatamente eu fiquei curioso. Aí eu me aproximei dele e falei, Senhor, tem um detalhe aí, o senhor está cantando uma música, fala em vida eterna. E eu lembrei de toda a filosofia que eu já tinha lido. Eu falei, Senhor, por favor, sem contar para ele o meu conhecimento sobre não ter saída para a vida, né? Eu perguntei a ele, o que é vida eterna, Senhor? O senhor está falando de vida eterna? O senhor está feliz? E eu preciso saber o que é isso. Aí ele falou, meu jovem, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 16 anos. E você não sabe o que é vida eterna? Nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Eu falei, não, eu já li muito, eu trabalho numa banca de jornal, nunca li. Nunca leu a Bíblia? Eu falei, não conheço nada. Ele falou, é tão simples receber a vida eterna? Eu falei, é simples? É. E como é? Meu jovem, é assim, ó. Você vai em uma igreja, alguém vai pregar, vai falar de Jesus Cristo. Todo mundo prega sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus no céu. Ele vai um dia voltar. Quando ele voltar, todos que entregaram a vida a ele receberão a imortalidade, a vida eterna, mesmo que tenha morrido. Aí eu pensei logo, pô, quer dizer que eu achei que eu ia ficar velho, morrer sem saída? Ele está dizendo que tem saída? Só eu me entregar a vida a Jesus, mesmo morto, eu vou ter vida eterna? Aí eu fiquei feliz com essa notícia. Aí eu falei, meu amigo, então tem saída para a morte? Ele falou, tem. A saída é entregar a vida a Jesus Cristo. Eu falei, então me diz como eu faço isso. Ele falou, é simples como é simples a explicação. É só você ir comigo na minha igreja, quando o pastor pregar, você vai aceitar o apelo dele, e aí você vai ser batizado. Somente após o seu batismo você passa a ter direito à vida eterna. Aí eu perguntei a ele, qual é a sua igreja? Eu sou da Igreja Batista, primeira Igreja Batista aqui da cidade, e hoje é domingo, tem culto, eu levo você lá se você quiser. Aí eu falei, tá bom. Só que eu não contei a ele, gente. Aquilo mostrou uma saída para a morte. Mostrou um outro conhecimento pela Bíblia Sagrada. E eu resolvi, então, atender aquele homem. Aceitei o convite dele para ir na igreja dele, saber como eu poderia ser batizado. Aí eu fui com ele domingo, me arrumei e fui com ele para a igreja, naquele mesmo dia. Quando eu estou chegando na porta da igreja, ele falou algo que não deveria ter falado, mas que foi uma bênção para mim e que provocou a minha vinda. Em vez de ir para a Batista, vim para a igreja adventista, e ele não sabia que isso ia acontecer. Porque quando eu estou entrando com ele na igreja, ele chega para mim e disse, Jorge, lembrei de algo importante, Jorge. Aí eu falei, o que é? O nome dele é Marcos, né? O que é, seu Marcos? Eu lembrei que você só deve, olha, aqui é minha igreja. Eu quero que você aceite a Cristo na minha igreja para ficarmos lado a lado aqui na sua carreira cristã, eu te dar dicas e tudo. Porém, Jorge, você deve ser convertido. Eu falei, como assim convertido? O pastor vai pregar. Se a mensagem dele não tocar teu coração, você não aceita Cristo aqui na minha igreja. Você vai aceitar em outra, mas eu quero que você entre convertido. Eu falei, como ocorre a conversão, seu Marcos?
Ele falou assim, olha, ocorre a conversão quando você escuta a mensagem e ouve a voz de Deus. A voz de Deus, Deus vai falar para você. Porque Deus está aqui na igreja. Ele vai falar, você vai ouvir através do pastor. Aí eu entendi, né, que tinha que ouvir a voz de Deus. Mas foi o erro dele, irmão. Porque eu entrei na igreja, o pastor pregou, ele queria muito que eu me batizasse lá, só que eu não ouvia a voz de Deus. E o pastor pregava, olha, Deus está presente, o Senhor está aqui, nós vamos orar, Ele vai atender o seu problema de saúde, Ele vai curar você, Ele vai lhe converter e você vai ouvir a voz dele. O pastor pregou falando isso muito tempo. Quando ele termina de pregar, aí faz apelo, várias pessoas aceitaram, e eu fiquei no meu banco lá, sentadinho, quieto. E o Marcos, ô Jorge, é agora, vai lá na frente, vai lá na frente. Eu falei, não, Senhor Marcos, o Senhor disse para mim escutar a voz de Deus. Só que eu não escutei a voz de Deus, e agora? O que eu faço? Não, mas o pastor que pregou, a voz dele é representando Deus. Eu falei, não, vocês não disseram que Deus está na igreja? Eu só vou me converter na igreja que eu escutar a voz dele. Ele não é um Deus presente, não é um Deus vivo? É. Não é isso que vocês estão pregando? É. Então, eu quero me batizar, eu quero vida eterna, mas é necessário agora que eu escute de fato a voz de Deus, através do milagre. Ele precisa falar comigo. Ele achou bonito aquilo ali e resolveu me levar para outras igrejas para eu ter esse milagre pessoal. Ele começou a acreditar que realmente, como eles pregam que Deus está nas igrejas, que realmente eu ouviria a voz. Aí ele foi comigo em outras igrejas, irmão. Irmãos, ele passou em todas as igrejas da cidade comigo. Vários domingos indo de uma para outra denominação. E aí, quando terminou a última, eu não escutei a voz de Deus. Nenhuma delas. E não aceitei apelo em nenhuma delas. Aí ele chegou para mim e falou, Jorge, você tem um coração muito duro. Quantas e quantas pessoas ao longo dessa nossa busca aceitou Jesus como Salvador, alguns já estão até se batizando. Você diz que quer vida eterna. Para ter vida eterna você tem que batizar-se. E como você não aceita o Senhor como Salvador, Jorge, em nenhuma igreja, olha, desisti de você. Não vou mais te levar, não vou mais perder os cultos de domingo na minha igreja. Agora você vai sozinho, porque você tem um coração duro. Irmãos, mas eu vou ler uma passagem da Bíblia agora também. Eu vou só falar e eu ler, vocês só escutem para não tirar concentração. É no livro de Jeremias, eu vou ler aqui, ó. Tá? Jeremias 29:13 fala assim, ó. Buscar-me-eis e me achareis, agora é a minha busca, tá? Terminou o problema da perdido e agora entro na busca. Perdido é até aí, eu estava perdido, buscando com esse homem uma igreja, e não achei em lugar nenhum. Agora fica a minha parte, buscar sozinho. Ele me abandona, vocês perceberam? Esse homem diz, você tem um coração duro, você não vai encontrar Deus, Deus não vai falar com você em lugar nenhum, agora você vai sozinho. Me deixa em paz, deixa eu voltar para a minha igreja e assistir meus cultos lá de domingo. Porque ele estava indo todo domingo comigo em outras igrejas. Mas muito bem, como é que eu ilustro agora a minha decisão pessoal e o que Deus estava vendo? Jeremias 29:13 diz assim, ó. Buscar-me-eis e me achareis, quando? A gente sabe de cor. Vamos repetir? Buscar-me-eis e me achareis, quando? Me buscar de todo o vosso coração. Gente, Deus viu que eu estava com 16 anos, comecei uma busca por Ele. Primeiramente uma busca orientada. E agora eu ia buscar sozinho. Mas esse senhor Marcos, ele era um grande conhecedor da Bíblia e de religiões. Ele chegou para mim e disse assim, Jorge, você vai sozinho continuar a tua busca? Para que um dia ocorra um milagre de Deus falar com você em uma igreja? Eu falei, vou continuar, seu Marcos, porque eu quero vida eterna. Eu quero ser batizado. Ele falou, tá bom, mas você não vai perder e você vai me prometer e não vai perder o teu tempo. Porque você não deve entrar em uma igreja que aceita. Você nunca vá nessa igreja, Jorge. Eu passei várias vezes na frente dela com você. Dia de domingo eu nunca entrei, apesar deles terem culto, porque são seita. Eu não te levei, não é para você ir. Me promete não ir nessa igreja. Qual foi a igreja que ele falou para mim nunca entrar, que é seita? Na época, Adventista do sétimo dia.
Queridos, isso foi no ano de 1978. Eu tinha 18 anos. Eu comecei a buscar com ele aos 16 anos. Ele só ficou ali uns 3, 4 meses comigo. Depois eu fiquei sozinho. E eu passava na porta da igreja adventista. Passava dia de domingo e outros dias e não entrava, por causa obedecendo a ele. Mas eu fiquei andando por outras, e buscando receber, ouvir a voz de Deus. E nada. E eu, acontecendo o que está em Jeremias, meu coração, ó, desejoso. Só do milagre de ouvir a voz de Deus. Aí o que aconteceu? Eu entrei na Força Aérea aos 18 anos. Depois que eu entrei na Força Aérea e aprendi a lidar com arma, essa coisa toda, né? Me senti autossuficiente, me senti cheio de coragem, comprei a minha arma pessoal, né? Eu tenho direito, irmão, não sei se quer alguém é militar federal, como é o meu caso, tem direito a possuir 5 armas. 5 armas de calibre de uso individual, né? E só não pode comprar metralhadora. Mas alguns compram no paralelo, né? Mas a gente pode ter 5 tipos de armas. E eu comprei a minha, a primeira. E aí, quando eu comprei a arma, eu parei de ir nas igrejas e comecei a pensar que Deus não estava em igreja nenhuma e que todo crente é fanático. Todo crente só quer saber de pregar e pedir dinheiro, os pastores. Mas, em realidade, eu descobri que é uma mentira grande deles de que Deus está lá. Falei, não, isso é farsa, isso é coisa de homem. Deus não está na igreja, porque se ele tem tanto poder, eu dizia para mim mesmo, e ele tem uma igreja, e as pessoas dizem que ele faz milagre, e eu peço um milagre dele só falar comigo, e ele não faz? Então é mentira. Isso é a historinha da carochinha, eu não vou mais para igreja nenhuma. Aí peguei minha arma, fiquei bravo, né? Agora eu era um homem poderoso, e parei, abandonei a busca. Abandonei a busca, irmão, e sabe para onde eu comecei a buscar a Deus? Botando minha vida em perigo. Eu falava assim comigo mesmo, se Deus existe, Ele tem amor, eu vou me lançar em muitos perigos e em um momento qualquer que eu sentir que Ele me livra do perigo, me livra da morte, eu então vou ver que realmente Ele existe. Só não fala comigo, mas me salva da morte. Aí um dia eu cheguei lá, vou dar alguns exemplos de perigos que eu me lancei para Deus ter obrigação de me salvar. Lá no Amazonas tem o Rio Negro e Solimões. Eu estava voando lá, pousei lá em Manaus, e eu fui, irmãos, para nadar no encontro das águas. Atravessei o Rio Negro, entrei no Rio Solimões. Quando eu entrei no Rio Solimões, eu tive um choque térmico. E uma correnteza enorme me pegou para dentro dessa parte gelada. E aí me deu cãibra. Quando me deu cãibra, paralisou os braços e as pernas. Aí, irmãos, eu só fiquei assim, ó, paralisado e com a boca de fora e o nariz respirando. E não conseguia bater a perna nada. Eu falei, vou morrer. Eu não consigo me mover e estou sendo levado para dentro do Rio Solimões, que é um rio borbulhante, no encontro das águas em Manaus. Eu falei, vou morrer. O Deus que os cristãos dizem que existe, chegou a hora dele me salvar. Irmãos, eu estou aqui contando a história porque ele me salvou. Na hora que eu falei, Senhor, tu existe, está aqui? Está aqui, então me salva. Pedi a ele, né? Ele fez com que essa correnteza que estava no Rio Solimões, eu fui levado para dentro dele um bom tempo. Lá na frente ela pegou, ela virou, me jogou de novo no Rio Negro, que a água é mais quente. A minha força voltou, minha cãibra sumiu. Recuperei a energia, isso foi tudo muito rápido. E voltei nadando e cheguei na praia de volta. Outra vez, irmão, eu cheguei num rio que o pessoal estava pescando piranha. Pescando, tirando e tirando as piranhas lá. Aí eu voltei, noutra viagem eu voltei nesse mesmo lugar. Aí só tinha um índio pescando. Aí eu falei pro índio, olha, eu vou nadar aí. Aí o índio, não, eu estou pescando piranha, aqui tem piranha, o senhor não pode nadar. Se o senhor tiver um corte ou se cortar durante a entrada, ou passar um galho aí te ferir, a piranha vem para cima, só deixa o osso, ela ataca em cardumes. Aí eu falei, bom, então, já que é perigoso, eu vou me expor aí para que Deus me salve. Aí eu entrei no rio. Aí antes de eu entrar, ele falou, você tá maluco, sabe o que eu fiz, irmão?
Eu tirei meu macacão de voo todinho, fiquei só de cueca. Deixei o índio me examinar todo. Me examina se eu tenho ferimento. Só assim ele deixou eu entrar no rio. Aí eu entrei só de cueca. O macacão ficou lá com ele e eu fui nadar. Fui nadar. Resultado, irmão. Quando eu cheguei num lugar que parecia ser uma ilha, não era uma ilha, era o rio alagado e era o topo das árvores, irmão. E eu ia entrando ali, eu ia me ferir no meio daqueles galhos secos de árvore, tudo alagado. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ser cortado, vou ser arranhado por um galho e eu vou morrer aqui. Eu não posso entrar no meio dessa galheira que não é uma ilha. Achei que ia dar pé lá. Aí eu comecei a voltar de costas, saindo do meio daquelas árvores gigantes. Fui nadando de costas, me afastei e comecei a nadar para a terra. Irmãos, aí eu caí dentro de uma borbulha de água e fiquei como numa batedeira, não conseguia sair do lugar. O rio estava meio encachoeirado e me arrastou para um lugar onde eu não saía do lugar. E aí, resultado, escapei da piranha, mas estava morrendo afogado. E aí, quando eu estava quase sem força, morrendo afogado, e aí outra vez clamei ao Deus que é vivo, que me salvasse. E aí, o que aconteceu? De repente, eu escutei o barulho de uma voadeira, um barco, a motor. E aí, quando eu estava já sem força, chega o índio com os pilotos, que ele falou, os pilotos que eu tinha entrado ali, e vieram me pegar e me socorrer das correntezas lá. Aí me salvei. Irmãos, aí tem várias outras situações, várias delas que eu me coloquei em perigo. Uma delas foi, não vou contar, que essa é longa, foi, eu cheguei num lugar onde disseram que tem tubarão da Amazônia, Piraíba. Ah, não entra aí que esse tubarão é conhecido como fazedor de viúva. Aí eu falei, isso é mentira de vocês, isso é lenda. Ele falou, não, tem a lenda do boto cor-de-rosa, mas tem a lenda da Piraíba. Procure na internet que vocês vão encontrar. Piraíba, fazedora de viúva, mata gente lá de monte. Né? Ele é o rei lá dos rios da Amazônia. Aí eu cheguei no rio Guaporé, que tem essa Piraíba. Os caras falaram que ela mata. Eu falei, então é outra vez de testar Deus. Vou entrar para nadar. Entrei para nadar, irmão. A Piraíba me atacou. 3 vezes tentou me engolir. Na terceira vez eu já estava sem força, não conseguia mais. E aí eu tive a voz de Deus dizendo assim, ó, não fuja dela, ataca ela. Não fuja, ataca. Eu deixei ela vir dando na minha direção, a barbatana dela vir. Eu deixei, irmão. Deus me deu coragem para eu deixar até o momento em que eu me virei, ela já estava abrindo a boca e me sugar pela perna. Quando ela estava quase fazendo isso, eu me virei e dei um soco, e o soco resvalou aqui nela assim, na lateral do olho dela, e ela mergulhou e me deixou em paz. E aí então eu escapei de novo e falei, glória a Deus, porque eu não tinha saída, não tinha como, ela me atacou no meio do rio, não daria para me fugir para lado nenhum, não tinha barco, não tinha nada, e Deus me salvou. Vocês têm uma ideia, sabe quantas vezes nos meus livros eu conto que Deus me salvou? Que eu contei, as histórias estão lá, 17 vezes já escapei da morte, sem contar dessa viagem até aqui. Mas aí então, olha só, daí queridos, olha, buscar-me-eis e me achareis. Aí Deus não achei na história longa, né? Vocês vão já cansar. Olha, Deus, eu estava num dilema. Busquei Deus nas igrejas, para Ele falar comigo, Ele não falou. Fui atrás de Deus no meio da natureza. Encontrei Deus sim. Só que Ele não falava, Ele só me salvava da morte. Isso aí me fazia bem. Sabem vocês que me fazia bem, queridos? Em qualquer lugar onde eu pudesse botar a minha vida em risco, eu ia lá e cumpria aquilo lá. Eu cumpria aquele perigo lá para Ele me salvar. E nunca, queridos, nunca Deus me decepcionou. Sempre me tirou da morte. Já certa morte, Ele me tirou da morte. Fora essas que eu já contei de cobra, carro me atacando, né? Eu não contei do ladrão, né? Mas muito bem. Agora eu vou passar para a terceira parte. Ó, a primeira foi perdido. E encontrei o caminho da salvação. A segunda parte, busca. Busquei nas igrejas. Ele está acompanhando, hein? Parabéns, você está acompanhando mesmo. Vai gravar tudo.
Depois você pode replicar essa história, contar a outros coleguinhas seus, tá? Olha, primeira parte, perdido. Segunda parte, encontrei a saída para a morte, mas nas igrejas não ouvi a voz de Deus, não me batizei. E nessa busca, entreguei minha vida na mão de Deus